O Daniel capítulo 9, na última quinta-feira, falamos um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, onde nós discutimos sobre quais os significados daquele texto relativo às 70 semanas de Daniel. Aí nós vimos que as semanas, elas falam de anos, né? E que se passaram alguns anos entre a saída de Israel da Babilônia até Jerusalém para reedificar a cidade, até a morte do ungido, que é Jesus Cristo, por volta do ano 33 depois de Cristo. E depois essa profecia ela se estabilizou, né? E ela parece que deu um salto no tempo para poder falar sobre 7 anos finais, né? Que seriam a última semana ou a 70ª semana. Essa última semana, de acordo com o que a gente viu lá em Daniel e que foi corroborado com Jesus em Mateus 24, ela fala sobre anos onde que iria existir um reino que estaria à frente das nações do mundo na época, né? Esse reino seria governado por um líder, né, que Daniel falou que era o príncipe que há de vir. Príncipe quer dizer um rei, né? ou um governante, ou um presidente, ou um sheik, um czar, quem quer que seja, né? Um rei. Então, dessa forma, lá na Daniel capítulo 9, nós vimos que essa profecia se referia a esse período, né? A última semana, ou os 7 últimos anos antes da volta do Senhor, né? Porque lá, nas duas visões que nós estudamos, nós vemos que esses reinos se encerram com a vinda e o estabelecimento do reino de Deus, que é aquela pedra que destruiu a estátua pelos pés, ou pelo último reino, né? Que é o reino misturado lá de barro e ferro, né? O farro dá quase barro e ferro. Então, o que acontece? Nós vimos um pouquinho sobre o que ia acontecer um pouco antes disso, desses 7 anos, que é o que está escrito em Mateus capítulo 24, onde fala do princípio das dores, ou seja, o período que antecede as dores finais, ou a angústia final, do que em algumas versões fala de a grande tribulação, ou o tempo de angústia, né? E assim vai. Então nós temos várias palavras em vários profetas que falam sobre esse tempo: dia do Senhor, dia de angústia, grande tribulação, tribulação como nunca houve, né? Então esse período, de acordo com a análise da profecia de Daniel, ele é um período de 7 anos, onde nos primeiros 3 anos e meio haveria um acordo de paz, né? E aí, depois dos 3 últimos anos e meio, estabeleceria ali o reinado imposto pelo próprio anticristo, ou antimessias. E o que a gente vai fazer agora para frente? Estudar essa parte da profecia e comparar com os dias de hoje, né? Então hoje nós vamos ver essa parte aqui da grande tribulação, e nós aprendemos que as profecias elas têm algumas camadas, né? No primeiro dia de estudo, na primeira quinta-feira, que foi o dia 1º de agosto, nós aprendemos que as profecias elas têm algumas camadas, né? Tem camadas que são materiais, reais, tem camadas que são espirituais, cumprimento espiritual, tem camadas múltiplas, né, que se cumprem de várias formas, e assim vai. Então nessa parte aqui da profecia da grande tribulação, especificamente ali onde fala em Mateus 24 sobre o período que Israel passaria por grande perseguição, né? Aí nós vemos 2 camadas também, onde nós vamos estudar hoje. Essa imagem aqui, ela é uma imagem ilustrativa que representa o ano 70 depois de Cristo, que foi o ano em que o Império Romano, através do Imperador Tito e das legiões romanas, destruíram a cidade e o templo de Jerusalém, depois de Jesus, que foi o segundo templo, um dos templos, o templo, né, na época que Jesus viveu, onde ele visitou, que ele disse assim: está vendo essas pedras? Não ficará aqui pedra sobre pedra, as pedras do templo. E elas foram derrubadas, porque no interior das pedras existia ali cobertura de ouro. Então tocou-se fogo no templo, o ouro derretia e descia entre as pedras. Então foi necessário tirar as pedras para poder pegar o ouro que derreteu, né? Quando o templo
pegou fogo. Então essa ilustração quer dizer isso. Pode observar aqui que aqui nós temos as muralhas de Jerusalém antiga, aqui nós temos as montanhas mais altas, onde tem o pessoal aqui sendo escravizado, aqui soldados romanos, aqui nós temos várias pessoas, né, de Israel, e aqui nós temos observando a cidade pegando fogo, né, principalmente aqui na parte do templo. Esse aqui é o local onde Jesus foi crucificado naquela época, aproximadamente, segundo os historiadores, né, no ano 70 depois de Cristo, por volta de 40 anos depois do que ele falou, né? Aproximadamente 40 anos depois da profecia dele, cumpriu-se essa parte, essa camada profética, né? Então nós vemos lá, tribulação do grego é escrito como klipsis, é a palavra grega que quer dizer essa tradução em português para tribulação, e ela representa o que? Pressão, aflição, angústia. Ela é muito ligada com a pressão que se fazia para tirar o suco das uvas, né? Espremia-se até tirar o suco e ficava a uva passa, murcha. É uma pressão, é uma angústia, uma força, né, que foi feita sobre ela. Então ela quer dizer isso. Então tribulação vem de período de angústia, né, de pressão. Esse período se dará, como descrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, que a gente leu quinta-feira passada, mais ou menos uma semana, que são 7 anos, que a gente viu aquele gráfico, né? Onde na metade desta semana, ou seja, 3 anos e meio, em algumas partes da Bíblia refere-se aos 3 anos e meio como 42 meses, que é a mesma coisa, ou 1260 dias, que também dá a mesma 3 anos e meio. São 3 formas de se referir ao mesmo período. Isso dá uma ideia que se está referindo 3 vezes, isso dá uma ideia de fixação na mente, de memorizar, né? Que é algo sério, que é algo real. São 3 anos e meio de grande pressão e tribulação, né? O anticristo nesse período ele fará uma certa perseguição aos santos de forma bem intensa, igual Mateus 24, 15 a 22 relata, né? Quem tiver no irado, não desça para pegar sua capa, dali mesmo fuja para os montes, não volte para pegar nada, porque vai ser destruído, queimado e vai ser levado como escravo ou morto. Essa é uma das camadas, né, da interpretação no ano 70. Então uma camada interpretativa se cumpriu com toda a tomada de Jerusalém no ano 70, que quer dizer, que foi tomada a cidade de Jerusalém, como essa imagem que a gente mostrou, né, de uma forma que o general romano Tito, ele fez o quê? Ele invadiu a cidade, destruiu o templo, o seu exército, né, na verdade, liderado por ele, e tocou fogo na cidade, pegou os utensílios, levou para Roma grande parte dos utensílios, aqueles que não foi escondido pelos judeus e foi encontrado, foi levado, né? Então a camada interpretativa para essa parte onde está dizendo Mateus 24, 15 a 22, né? Então, liderada pelo general romano Tito e aplicada pelas legiões romanas de etnia, principalmente turca e síria, as legiões romanas, a 5ª legião, a 10ª legião, a 12ª legião e a 15ª legião romana. Aí, para entender melhor, é o seguinte: no exército, nas polícias militares, nas forças militares de uma forma geral, nós trabalhamos com vários soldados, líderes desses soldados, líderes desses líderes, e aí vai aumentando as patentes, né? Então esses soldados, quando se aglomeram, eles são organizados por uma metodologia militar e liderados por um líder, ou por vários líderes de acordo com os grupos. Cada grupo tem os seus líderes, né? Os exércitos romanos, eles tinham esses grupos, uma quantidade muito grande, né? Cerca de 6.000 homens formavam uma legião. Você tinha aqui, por exemplo, até a 15ª legião, 15ª, se você pegar e multiplicar por 6.000, esses 15, você vai ter uma quantidade muito grande só de soldados. Roma não dispunha de tantos soldados assim. O que se fazia na época? Eles alistavam pessoas nos locais onde se havia conquistado. Então, Roma, os exércitos romanos dessas grandes legiões, eles eram pessoas de outras nações, não eram romanos.
Inclusive nós temos relatos na Bíblia onde Paulo foi inquirido, né, por um comandante romano, e ele falou o seguinte: como é que você conseguiu a cidadania romana, que para mim custou muito dinheiro? Ou seja, uma pessoa que não era romana, que adquiriu a cidadania e que entrou no exército romano, um líder, né? Possivelmente um centurião, que é uma pessoa que comandava 100 homens, como se fosse um capitão hoje do exército, né? Então, o que acontece? Como Roma não dispunha de tanto poderio militar romano para abranger todo o reino, que pegava desde próximo da Índia até perto de Portugal, uma distância enorme, de mais de milhares de quilômetros, o que se fazia? Em cada domínio se pagava o salário, da onde veio a palavra salário, né? Com sal, se pagava, para pessoas se alistarem no exército romano e fazerem parte das grandes legiões romanas. Segundo historiadores, relatos que você pode pesquisar em sites, em Wikipédia, em livros históricos, as legiões que estavam na cidade de Jerusalém nessa época foram essas legiões aqui, ó. Foi a 5ª legião, a 10ª legião, a 12ª legião e a 15ª legião romanas. Essas legiões eram formadas por judeus, por sírios, turcos e alguns de países europeus. Praticamente não tinham romanos, as legiões. Lembra da profecia que falava lá em Daniel? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo, né? Então isso me leva a entender que esse povo que destruiu a cidade e o templo são quem? O povo que fazia parte das legiões romanas no ano 70 depois de Cristo. Que povo era esse? Todos os árabes, todos os turcos, sírios, romanos, europeus que estavam lá, fazendo parte dessas legiões aqui, a 5ª, a 10ª, a 12ª e a 15ª legião. Como é que eu sei disso? Se você pesquisar em historiadores da época, um dos grandes historiadores da época, por exemplo, que escreveu a História dos Hebreus e Guerra dos Hebreus, que é Flávio Josefo, é um hebreu naturalizado romano, ele descreveu com precisão as cenas dessa destruição. Ele falava o que aconteceu, que dia foi, quem que fez. Inclusive ele falou que quem jogou a primeira tocha de fogo no templo foi um sírio, e começou a pegar fogo no interior do templo, que estava cheio de judeus que resistiam ainda contra os exércitos romanos. Então teve que se fazer várias manobras militares para que se tomasse as muralhas de Jerusalém, derrubando primeiro a fortaleza Antônia, que era uma torre que ficava no canto da muralha. Aí os exércitos tomaram essa parte e aí conseguiram entrar para dentro da cidade. Só que dentro da cidade ainda tinha as casas e ainda tinha o templo. O que os judeus fizeram? Entraram, os que estavam guerreando, entraram para dentro do templo e fizeram a fortaleza do templo, ou seja, profanaram o templo. Então, dessa forma, o que nós temos aqui? Nós entendemos que essas legiões aqui, ó, sírias, turcas, que compunham a 5ª, 10ª, 12ª e 15ª legiões, eles eram praticamente formados por turcos, por sírios e por povos árabes. Então dá uma ideia de cumprimento daquela profecia de Daniel, o povo de um príncipe que há de vir. Quando ele fala lá o povo de um príncipe que há de vir, ele está se referindo em hebraico, em etnia, em raça, ou seja, as nações que destruíram o templo. Quais foram as nações que destruíram o templo? Turcos e sírios. Também tinham romanos, o próprio general era romano, mas a quantidade do exército, na sua maioria, que compunha essas legiões, eram árabes. Foram eles que destruíram o templo. Tanto é que Flávio Josefo, ele diz o seguinte, ele tem uma narrativa que ele fala o seguinte, que o general Tito não queria destruir o templo, não queria, ele queria preservar o templo como um local de visitação, um local sagrado. Ele respeitava as culturas locais. Tanto é que os exércitos romanos jamais destruíam as culturas, eles apenas dominavam e faziam pagar impostos, mas não destruía culturas, templos, nada, né? As nações anteriores faziam isso, né? Por exemplo, Nabucodonosor, né, destruiu o templo. Já os romanos não tinham esse costume, porque eles tinham uma cultura mais avançada, já eram mais anos à frente, uma legislação mais estabelecida. Inclusive o nosso direito hoje vem basicamente do direito romano, né? A questão das varas
dos fóruns, dos termos romanos, tudo em latim, né? Os termos de direito. Por quê? Porque começou em Roma o estabelecimento do direito como escrito, né? Essa forma que nós temos hoje do juiz, do promotor, das nomenclaturas, né? Das nomenclaturas jurídicas. Dessa forma, irmãos, o que acontece? O general Tito, ele tentava parar a destruição do templo, só que os soldados não obedeciam. Lá num trecho do livro Guerra dos Hebreus, Flávio José diz assim, que inclusive ele falava para os capitães baterem nos soldados até eles pararem de destruir o templo, com pauladas, com porretes. Lá fala desse jeito: bata até eles pararem de destruir. E eles continuavam queimando, derrubando as pedras e buscando o ouro que estava abaixo, porque eles não eram romanos, eles eram árabes, e eles tinham um ódio mortal dos judeus desde Abraão. Então essas legiões eram compostas por árabes, né? Não obedeciam o general ali nem naquele momento, por causa da sua ânsia em destruir, e ao mesmo tempo estavam fazendo o quê? Cumprindo as profecias que dizia que o povo ia destruir aquela cidade de templo, tá? Então isso aconteceu, né? No ano 70. Aí nós vemos, avançando um pouquinho no tempo, para a gente entendermos as camadas, né? Uma outra camada de interpretação, onde ele fala que aconteceria coisas nesse período da tribulação, semelhante ao que tinha lá em Mateus capítulo 24, nós vemos alguns exemplos. Vamos dar uma comparação aqui. Se você abrir a Bíblia lá em Mateus 24, vamos abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 24, e vamos comparar aqui a profecia. Lembra que eu falei das camadas? As camadas de interpretação? Algumas partes se cumprem num período, outras partes se cumprem em outro, mas tudo se cumpre, tanto espiritualmente quanto materialmente, tá? Vamos ver aqui alguns versículos de Mateus 24, onde Jesus fala sobre essa tribulação aí, que eu me referi aqui antes, como versículo 27 para frente, Mateus 24. Vamos dar uma lidinha aqui em alguns versículos para a gente comparar o cumprimento dessas profecias, tá? Me engano um pouquinho mais antes, né? Aqui, ó. Vamos ler aqui Mateus 24, 12 a seguir, tá? Só para a gente comparar o cumprimento dessas profecias. E isso não está na Bíblia mais, né? Porque já foi depois de Atos dos Apóstolos, certo? Não está mais registrado na Bíblia essa questão da destruição de Jerusalém, porque as cartas, né, elas foram ali muito mais próximas. Apocalipse foi um pouquinho depois, escrito por volta do ano 90, e a destruição da cidade foi no ano 70. Jesus aconselhou os seus a saírem da cidade, fujam para os montes, porque na cidade haveria destruição, né? Olha o que ele diz, Mateus 24, 12: e por se multiplicar a iniquidade nesses últimos tempos, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim, baseado naquele vídeo que a gente viu na quinta-feira passada, né? Aí olha só, ele falou o seguinte: esse evangelho será pregado a todo o reino, ou seja, a todas as nações, e não a todas as pessoas. Atingiu as nações completas, acabou, não precisa ser todas as pessoas, certo? Nós já vimos isso, a todo o reino. E aí ele diz o seguinte, ele muda de assunto de uma hora para outra. Ele fala assim: então virá o fim. Aí no versículo 15 ele fala assim: quando pois vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ou seja, no lugar santo, no lugar do templo, no lugar de Jerusalém, a abominação chegaria lá. Quando estiver naquele lugar onde o profeta Daniel falou, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele já está falando de destruição da cidade, certo? Aí ele, no versículo 17, diz assim, Mateus 24, 17: e quem estiver sobre o telhado, não desça para pegar alguma coisa, porque não vai dar tempo de voltar. Dali você fuja para mais longe. Tinha os terraços das casas, né? E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes, mas dali mesmo fuja para mais longe. Mas ai das grávidas e das que amamentam, pela dificuldade de andar, né, de correr, naqueles dias, orai para que as vossas fugas não aconteçam no inverno, com dificuldade de andar por causa da neve, né? E nem no sábado, porque lá neva muito, né? No período do inverno realmente neva em Jerusalém. Nem no sábado, devido aos costumes, né, de se negar a caminhar muito, para não desobedecer a lei.
Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição. Aqui ele está dizendo de tribulação, né? Clipos, né? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, quando ele está falando aqui, olha só as camadas. Se eu pegar esse versículo aqui, ó, nunca houve e nem haverá jamais nenhuma. Isso quer dizer que a do ano 70 não vai ter mais nenhuma pior que aquela? O que vocês acham? Vai ter ainda, não vai ter? Que em Apocalipse não fala que cairá montanhas, cairá estrelas, cairá aquilo, destruirá as partes. Isso daí não é pior do que do ano 70, que foi só em Jerusalém? Então quer dizer que esse versículo tem duas camadas. Quer dizer que esse versículo aqui se refere ao tempo do fim. Ele está dizendo que não haverá jamais nenhuma outra maior. É uma maior do que a do ano 70, que é o que está escrito em Apocalipse, que é a tribulação maior. Então observe que se você usar o raciocínio, você vai ver que só esse versículo já diz duas camadas. Aquela dos judeus que fugiram para os montes para não serem mortos pela tomada e destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e outra que vai vir no ano 2000 e tanto, né? Que vai ser maior do que aquela, porque ele diz aqui que vai vir tribulação como nunca houve, nem haverá mais, porque vai acabar todas as tribulações depois, não vai ter mais depois, entendeu? É a última, que é a grande, né? Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados por quê? Pela vinda de Jesus, né? Não fossem abreviados, aí ele diz aqui, ó, nenhuma carne se salvaria, ou seja, não ia restar ninguém vivo no mundo, no planeta Terra. Nós temos hoje aí cerca de quase 9 bilhões de pessoas. Se não fosse abreviado, esses 9 bilhões iam morrer. Todos. Entendeu? Quer dizer que vai ser abreviado para não morrer todos. E aí ele diz assim, ó, mas por causa dos escolhidos, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus, serão abreviados aqueles dias. Dá uma ideia interessante, né? Vai ser bloqueado para poder salvar escolhidos. Entendeu? Aí ele diz assim, ó, outra camada interpretativa se refere aos últimos dias. Mateus 24, 15 a 22 descreve parte desse cenário da vingança de Deus para cumprir tudo que está escrito. Vamos dar uma lida aqui, ó, Mateus 24, 15 a 22, se não me engano é o que eu li, né? Vamos ler aqui Lucas 21, 22, para a gente ter uma ideia, que também é um texto paralelo a esse daí que tem algumas revelações. Lucas capítulo 21, versículo 22. É importante a gente estar folheando, porque a gente vai vendo o que está escrito na palavra, né? E aí comparando com as coisas. Lucas capítulo 21, versículo 22, diz assim: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas nas profecias. Se você for ver nas profecias onde fala sobre isso, ela fala: grande é a vingança do Senhor, grande será o dia da vingança do Senhor, né? Então, irmãos, esse dia do Senhor é predito em vários profetas, como nos exemplos a seguir. Agora nós vamos entrar aqui em várias comparações. Por exemplo, Isaías 26, versículo 16 ao 21, diz assim a palavra de Deus sobre esses dias: Senhor, na angústia te buscaram, ou seja, no dia da angústia, da grande tribulação, vindo sobre eles a tua correção, que é a correção do Senhor, o grande dia do Senhor, da vingança de Deus. Lembra que o profeta Daniel falou que é o tempo que ia cumprir as profecias, selar o livro, né? Trazer restauração, né? E trazer expiação de pecados, ou seja, acabar com o pecado, restaurar períodos assim, né? Então olha só, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações, como uma mulher grávida. Lembra que eu falei das dores de parto? De onde Jesus tirou aquilo lá, das dores de parto? De Isaías capítulo 26, 16. De onde ele tirou as dores de parto? Como uma mulher grávida para dar à luz, as dores que vai se aproximando. É onde tem lá Mateus 24. Jesus lia muito os profetas, por isso ele falava. Ele inclusive citou, olha como disse o profeta Daniel, não falou isso? Como diz Isaías, né? Então Isaías ele disse, ó, como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a dar à luz, não está bem parecido com o que Jesus falou? As dores de parto? Se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. É
É um clamor de quem está passando por isso, né? Isso aqui com certeza vai ser dito, irmãos. Essa frase aqui vai ser dita, porque Isaías viu lá na frente alguém dizendo essa frase. Por isso ele escreveu no livro, há 2.500 anos atrás, essa profecia aí. Então, concebemos nós e nos contorcemos. O que é conceber? Dores de parto. Concebeu deu à luz, né? Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que geramos foi vento. Não tinha uma criança mesmo, entendeu? As dores apenas. Não trouxemos à terra livramento algum, como se Israel estivesse falando: olha, nós somos a nação eleita e nós estamos sofrendo aqui e não conseguimos salvar o mundo. Não trouxemos livramento ao mundo, né? E não nasceram moradores ao mundo, ou seja, as nações reedificadas, redimidas, igual Deus prometeu para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eles estão clamando sobre isso. Os vossos mortos, olha que coisa incrível, irmãos. Eu fico encabulado como uma profecia fala de algo com tanta precisão, tantos detalhes. Olha o que está dizendo: os vossos mortos e também o meu cadáver, ou seja, o profeta Isaías, que está morto há 1.500 anos atrás, né? Viverão e ressuscitarão. Que coisa incrível. Como é que ele sabia disso? Lembra? Por que quando Marta falou para Jesus: eu sei que ele ressuscitará no último dia? Porque sabia disso. Lembra? Falando de Lázaro. Lázaro vai viver. Falou: eu sei que ele vai viver na ressurreição dos últimos dias. De onde tirava isso? Porque não estava escrito ainda nos livros de Mateus, né? Os livros do Evangelho. De onde tirou? Dos profetas, que estava escrito aqui, ó, os mortos e também o meu cadáver, no caso do profeta Isaías. Lembra de Jó também que falou isso? Na minha própria carne, com os meus olhos eu te verei, meu Redentor. Jó 19, 25, né? Ou 25, 19, não lembro. Então, irmãos, ó, ele diz o seguinte: os vossos mortos e o meu cadáver viverão de novo, que é a ressurreição do último dia, na vinda do Senhor. Lembra? Os mortos viverão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados. Lembra que Paulo disse isso em Tessalonicenses? Despertai e exaltai os que habitais no pó, ou seja, os que estão mortos, sepultados no pó, os que moram na sepultura, os que já morreram. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida. Vai vir um orvalho de Deus, uma chuva de Deus que vai ressuscitar esses mortos, né? Será como um orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos, ressuscitarão primeiro. Isso aqui é da onde Paulo disse. Por que Paulo escreveu lá em Tessalonicenses? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. Lembra disso? Tessalonicenses. Então ele está dizendo por causa disso aqui, porque ele estudava o profeta. A gente tem uma certa preguiça, só ler o Novo Testamento, mas os profetas têm tudo que tem no Novo Testamento. O Novo Testamento veio para atestar o Velho Testamento, certo? Aí olha só o que ele diz: a terra vai dar luz aos seus mortos, vão ressuscitar. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Está parecido com Apocalipse 19, né? Esconde-te só por um momento até que passe a ira, termine de cair a montanha, termine de destruir cidades, termine de destruir os povos que perseguiam os justos. Esconda-te por um pouquinho até que passe a ira, finalize, porque vai renovar a terra. Pedro fala que os céus e a terra passarão como um grande estrondo, uma explosão nuclear. E aí os céus vão se enrolar como um pergaminho, igual uma explosão nuclear. Quando você vê lá, em forma aquela cogumelo se enrolando, vai se passar daquela forma. É a ira de Deus. Vai ter que renovar toda a terra, novos céus e nova terra, que vai destruir tudo, que é a grande tribulação, né? Olha que coisa bonita essa palavra, né? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Bonito, né? Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, fica toda arrepiada, que é muito forte, né? O Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, grande tribulação. E a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. É muito forte essa palavra.
É uma descrição narrativa do que vai acontecer, né? Aí diz assim ainda: antes que estivesse de parto, deu à luz. Lembra das dores de parto? Né? Antes que lhe viessem as dores, nasceu um menino. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Quem que é essa terra que nasceu de uma vez, irmão? Alguém pode chutar? De uma vez nasceu uma nação. Tem duas camadas também. Esse versículo aí cumpriu-se em 1948, né? Em abril de 1948 nasceu uma nação de um dia só, chamada Estado de Israel. Uma declaração da ONU. Não tinha Israel. De um dia foi declarado existente o Estado de Israel. Nasceu uma nação inteira em um só dia. Interessante, né? Tem uma outra camada. Qual é essa camada? Quem jamais ouviu tal coisa? Depois das dores de parto, de muitas coisas que aconteceu, da destruição, da ira de Deus, de repente nasceu uma terra inteira em um só dia. Lembra que Paulo falou? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nos encontraremos com eles com o corpo transformado, uma nação inteira, toda a nação dos santos em um só